Boa noite, meu querido amigo. Como você está? Boa noite, meu querido amigo. Eu estou aqui acabando de assistir a live de João Bosco, Muito bem, muito fazendo bem. homenagem a Aldir Blanc, né? Que está muito mal, está doente com Covid. Aldir Blanc e João Bosco formam uma dupla, bicho. Espetacular, De que tem uma peso. contribuição para a música popular brasileira que não tem como medir. Muito bem. E tu, como é que tu tá? Eu estou bem numa semana que foi muito agitado, sobretudo os últimos 2 dias, no cenário político E do cultural, né? Brasil e cultural. Mas, sobretudo, político, e o Brasil, nesse ano, está passando por uma grande provação, hein? Quem sobreviver a este ano pode ter certeza que terá muitas histórias para contar para os seus filhos e para os seus netos. Helder, a gente quando começou, né, a ideia de voltar a falar e trabalhar de novo no intervenção, a gente sempre tem uma preocupação, né? A gente não vai comentar política e tal. Só que é difícil, meu irmão. É difícil, viu? É É difícil. verdade, é Mas difícil. a A proposta é gente, essa, é fazer desse momento um momento em que a galera descansa de toda essa palhaçada, né? verdade, a gente fica sempre se policiando para não entrar no campo da política, mas sempre sabendo que o ser humano é um ser político e que a arte é uma intervenção política. Sim, Mas é sim. como você bem frisou, a gente quer agora deixar um pouco a política de lado e trazer um alimento, alimento da alma, alimento da Helder, arte. Olha, o Fábio Magalhães entrou, o José José Carlos entrou. Carlos, de Floripa. Sejam todos bem-vindos. Ó, Estamos num Fábio, programa. deixa eu só perguntar se todo mundo está nos ouvindo, porque Fábio disse que não, mas tu tá me ouvindo. Se o pessoal estiver ouvindo aí para a gente começar. Se não, pode ser Rui problema meu entrou. com. Rui disse que está escutando bem, está escutando o som muito bem. Então, eu acho que Fábio, eu acho que tu sai da live e entra novamente para ver se melhora. Tainá entrou. Bem-vinda, querida. Tainá. Boa noite. Eita, Zé, valeu, meu irmão. Júnior é um cara, Helder, que a gente se encontrou, né? Eu acho que eu já contei, né? Que a gente se encontrou Diga. na viagem para. Eu fiz uma viagem para Nova York, ele estava, e a gente fez uma amizade aí Ah, no avião. Só um detalhe sobre Júnior, viu? Que é lá de Floripa, que eu tô disse Paraná, mas sabe por quê, Helder? Porque o Paraná tá na nossa cabeça. O Paraná tá na nossa mente, né? E detalhe, eu disse, no último dia de viagem, eu fui me encontrar com ele para a gente ir para o aeroporto, e eu disse, bicho, eu tô liso, velho. Eu não tenho R$ 1. Eu nos Estados Unidos não tinha nem real. Imagina dólar. E aí, Júnior disse, não, relaxa, vamos ali no museu, fala pra gente aí das obras que tem, mostra aí um pouquinho pra gente que tá pago. Eu sei que eu ganhei táxi para o aeroporto, ainda ganhei Pizza Hut em São Paulo para voltar para Recife alimentado. Júnior, eu nunca vou esquecer isso, meu irmão. Você me salvou. muito bem, muito bem. Bia Matos entrou. Sejam todos bem-vindos. O Rui está perguntando, Pedrão, o debate hoje é sobre o quê? Rui, você está em um programa que tem 18 anos. Esse programa começou numa rádio chamada Rádio Sete Colinas. Tem Karina, ó, 18 Karina, anos. Karina aí, ó. Karina entrou, minha esposa entrou, todos bem-vindos e Gerardo, bem-vindas. diretamente de Fortaleza. Um beijo. Chega junto, Gerardo. E durante a semana nós consumimos arte, lemos livros, ouvimos músicas, CDs, assistimos a filmes e a gente traz no sábado, sempre todos os sábados às 20 horas, essas nossas impressões sobre o que a gente consumiu em termos de arte. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos começar, Pedrão? Vamos Vamos embora. adiante? Vamos de cinema, né? Na pauta, vamos de cinema então? Vamos de cinema. Na Ou tu quer pauta, vamos começar de com outra? cinema. Começa aí, fala aí.
Tu quer Eu vou começar? começar... Não, vamos começar com filme, então, com cinema, ok? Você começa ou eu começo? Posso começar? Pode. Muito bem. Vamos lá, né? Então, eu quero mandar um beijo para Gerardo, né? Gerardo que está aqui nos falando da morte de Brenan. É triste a gente começar falando disso, né? Depois eu vou até pedir para ela falar um pouco, mas não só o Francisco Brenan, como não, o Ricardo Brenan, como o Francisco Brenan, perdemos os dois, né? E eu penso que eram dois caras assim que têm uma contribuição para a arte gigante, é imensurável, bicho. Não dá para comentar a contribuição dos dois, né? Dos dois Brenan para a gente. E já fazendo o convite, depois que tudo isso passar, minha gente, você que está aí assistindo, vá visitar a oficina e vá visitar o Instituto dos Brenan. Verdade. Grandes perdas. Pois lá, vamos lá. O filme que eu quero comentar hoje. E aí, lembrando, pessoal, a gente comenta aquilo que a gente viu, assistiu, ouviu, leu, né? E isso também é a intenção até de ressuscitar o programa na quarentena é que vocês possam consumir arte durante a semana, né? Que essas coisas que a gente assiste, lê, ouve, que a gente comenta aqui, que vocês possam também, durante a semana, consumir. Mário Dourado, um beijo, amor e mil. Um beijo nessa boca linda. E aí, doutor Mário lá de Recife, o meu amigo Helder. Tá aí, ó. Bem-vindo. Assistindo. E aí, vejam. A minha dica hoje de cinema, ou o meu comentário de cinema, é a respeito deste filme aqui. Que eu já vi que o Helder Eric, né, Sim. fez uma cena ali positivo em relação a esse filme. Cisne Negro. Né? Cisne Negro é um filme que eu vi há alguns anos, eu acho, um ou dois. Né? Ele está aqui, eu tenho uma videoteca, ainda resiste aqui em casa alguns, né? Mas há uma tendência triste disso acabar por conta do streaming, por conta da gente tudo ser online, né? E esse filme aqui, ele causou um impacto muito grande. Jacinto, meu querido, Rui, é o povo tudo entrando aí. Entrou também a professora Beth. 8 horas. Professora Beth, um beijo, professora Beth. Álvaro, presença confirmada, Álvaro, nosso fã, Álvaro. nosso eterno fã. E aí, esse filme aqui, minha gente, ele me causou um impacto muito grande, porque ele não é apenas um filme onde você pode fazer também uma visita à obra do Tchaikovsky, né? Ele não é apenas um filme onde você pode aprender um pouco sobre, sei lá, música clássica ou balé. Ele não é um filme. Ele pega esse mote da música clássica, do balé, e em cima disso, né, ele vai jogar ali como é que eu posso dizer, André? Um enredo que fala muito da loucura que a gente vive para tentar sermos bons naquilo que a gente faz. Da loucura que a gente vive para tentar vencer na vida ou para tentar conquistar algo na vida. E claro, isso é uma visão, isso é um comentário, tá? Você pode ter a sua própria leitura. Cíntia, minha querida Cíntia, a mais nova doutora deste país. E aí, o filme, né? Ele leva a gente a refletir exatamente sobre isso, né? Sobre como é que eu posso dizer? Obsessão? Cobrança, né? A gente tem uma cobrança sobre a gente, porque a gente tem que ser o melhor, porque a gente tem que ser melhor que fulano, porque a gente tem que ser o número um. E aí esse filme mostra, inclusive, e é uma coisa que eu achei muito, muito interessante, as viagens internas daquela pessoa que quer conseguir aquilo a todo custo, daquela pessoa que está se esforçando ao máximo para conseguir, né, a vitória. E aí, o final é uma metáfora da vida real, né? É um filme onde a menina, que é a Natalie Portman, ela tem uma atuação brilhante. Então, a minha dica da semana de filme, inclusive eu vou rever esse filme,
né? É Cisne Negro, tá na minha videoteca também. E eu tô correndo, Helder, porque a tendência é acabar as nossas videotecas, bibliotecas e discotecas. Como acabou também os nossos CDs, né? Que, assim, ainda está resistindo um pouco os Passei, velho. CDs, mas os vinis também, os videocassetes também, né? É uma tendência agora e é como se fosse Olha, uma avalanche, né? e E contra isso, é tão tendência que hoje eu tô triste. O disco que eu vou comentar hoje, eu não tenho ele, né? Eu não tenho ele fisicamente. E é uma coisa estranha, né? Porque eu lembro que eu tinha a mania de, todo final do ano, quando eu comecei a trabalhar, a gente ganhava aquele super salário que a gente tinha. Eu me presenteava, né? Com um. Eu me presenteava com um disco, um CD. Né? Ou primeiro foi disco, depois fita, depois CD. E era tão gostoso, hoje a gente não tem mais isso. Marciane Tenório, minha coordenadora lá no Santa Sofia, entrou. Um beijo, Um seja beijo. bem-vinda. Pedro, eu ainda quero pegar nesse ponto aí que tu tocasse a questão de coisas materiais que estão sumindo. Eu tenho uma biblioteca em casa que tem cerca de 2.000 livros. Agora, eu não sei se a minha filha, que hoje tem 1 ano e 6 meses, se no futuro ela vai construir uma biblioteca. Eu estou construindo, eu estou comprando livros infantis para ela. Mas eu não sei se ela no futuro se apegará ao livro material. Porque você sabe que já existe o Kindle, os e-readers, os leitores digitais. Né? Que eu fui muito resistente até comprar o meu Kindle há 1 ano atrás. E o comprei. E o curioso é que no meu Kindle cabe exatamente 2.000 livros. Tua A biblioteca. quantidade de livros que eu tenho na minha biblioteca. Tá entendendo? Então, talvez a nossa geração venha a ser a última geração que a grande maioria se apega fisicamente à questão, ao produto, ao livro. E é provável que os nossos filhos não. Quer um exemplo? Um exemplo claro? Vamos lá. O jovem de hoje, o jovem que tem 15, 16, 17 anos, ele não se apega tanto à ideia do CD, do objeto CD, compact disc, o aparelho físico, porque ele vai num serviço de streaming e baixa e escuta a sua música. Tá entendendo? O jovem hoje, de 15 anos, ele não sente falta do CD físico. Assim como também este mesmo jovem não sente falta do videocassete, das fitas cassete, que tinha que rebobinar e voltar tudo. Então, literalmente, é uma tendência para o futuro que esses objetos materiais estejam todos eles nas nuvens. E a gente vai ter que conviver com isso. Acredito que eu e você, e a turma que está nos assistindo, ainda tenha esse apego ao material, esse apego ao físico, mas até quando isso vai e as futuras gerações talvez não tenham esse apego. Mas vamos ao filme, me estendi, vamos ao filme. Eu assisti um filme de 2007 chamado Pequena Grande Vida. O filme é uma distopia. E aí eu quero tratar do tema distopia não na perspectiva política de uma sociedade autoritária, mas eu quero tratar do tema distopia naquilo que a literatura traz. O que é uma distopia? É uma obra literária que trata de um mundo imaginário, de um mundo inventado. Inventado, mas que possa existir, que não é absurdo. Sobretudo está familiarizado com o tema distopia quem assiste aos filmes científicos, né? Aos filmes científicos, sobretudo aquela série Black Mirror, que tanto gostamos. Então, distopia é a possibilidade de um mundo hipotético, ok? E o que é que acontece nesse filme? Sempre tendo cuidado para não dar os spoilers. Mas nesse filme nós vamos encontrar cientistas que conseguem reduzir o ser humano, conseguem a redução celular. O homem que tem 1,80 m, ele será reduzido e terá agora 10 centímetros. Ele será menor do que esta caneta. Aí você pergunta, ora, mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para terem uma vida mais econômica, para consumirem menos. Se a pessoa fica com 10 centímetros, ela não vai consumir tanto, ela não vai poluir tanto.
Então nós vamos ter um mundo onde as pessoas conseguirão viver até com pouco dinheiro, porque irão gastar menos. A ideia é mais ou menos assim. Eu e você, durante a semana, é provável que a gente coma 1 quilo de feijão. Mas a pessoa que foi reduzida a 10 centímetros, ela passa uma semana para comer 2 caroços de feijão, 2 grãozinhos de feijão. Então a economia vai ser extrema. E olha só, Pedro, nós estamos vivendo um período de crise econômica. Está todo mundo fazendo economia. Então um filme como esse, que sugere que a sociedade seja reduzida, é um filme que traz uma distopia, um mundo hipotético. Vamos reduzir as pessoas para reduzir os gastos. Só que aí, meu querido, tem um problema. Reduz os gastos, se polui menos, vai se poluir bem menos, o mundo agradeceria, mas o problema é que vai quebrar a indústria. Os empresários vão quebrar, porque eles lucram naquilo que vendem, e se vendem muito. Mas agora eles vão vender, mas vão vender pouco, porque as pessoas estão consumindo bem menos. E aí fica essa briga, né? Eu quero consumir menos, gastar menos, mas aí vem a indústria, os empresários, os comerciantes, trazendo a ideia de que nós temos que voltar a consumir mais, questão econômica. E tem outra coisa, a questão da guerra. Se todas as pessoas, ou se de repente um país como o Brasil, se todo mundo adotar a ideia da redução, de serem reduzidos, de ficarem com 10 centímetros, é provável que outro país invada o Brasil. Porque nós somos pequenos e eles continuam grandes. Nós ficamos reduzidos ao tamanho de um rato, ao tamanho de um hamster. Um rato, um hamster, a gente mata de um chute, de uma pisada. Então o ser humano agora, se ele fosse reduzido, dependendo do país, poderia vir outro país a invadir este. Então, assim, é uma situação hipotética. O filme tem muito mais do que isso, mas o que eu quis trazer agora é essa ideia, que a gente pode interpretar da seguinte forma. Será que nós não estamos consumindo demais porque existem produtos demais, comerciais demais? Lembra daquele comercial, quando a gente era criança, que dizia assim, compre batom, compre batom, compre... Então, há um apelo tão grande dos comerciais, do marketing, da indústria, que a gente é levado a consumir, às vezes, até o que nós não precisamos. Então, embora o filme venha a ser distópico, ele traz essa ideia. Eu estou consumindo o que eu preciso, ou eu estou consumindo o que se está mostrando à minha frente, com esses apelos comerciais. Então, o nome do filme, para quem estiver interessado, se chama Pequena Grande Vida. É um filme com o Matt Damon. Matt Damon. Certo. Muito bem. E aí, Pedro, vamos pedindo ao pessoal também indicações. Você assistiu algum filme recente, alguma série? Coloque aí para a gente assistir também. Que filme você curtiu? O que é que você está assistindo? De série também, né? Série, filme. Se Cíntia tiver ainda aí, Dourado tiver ainda aí, coloque aí o que vocês estão assistindo. Cíntia e Tainá Ramalho. Assistem muitas coisas interessantes e seria bom. Boa noite, Tainá Ramalho, nossa aluna das antigas. Fabrício, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Ó aqui, ó, Helder. Cíntia dizendo aqui, Nata Ortodoxa, Netflix. Já Netflix. É um Nata, legal, né? Nada ortodoxa, não é isso? Nata Ortodoxa. Ah, Nata Ortodoxa. E aí, meu irmão, vamos para a literatura ou é brincadeira? Vamos para a literatura, você começa. Eu começo. Vamos lá. Yes. Ai, é bom demais. Minha gente, essa semana eu tenho uma dificuldade em terminar livros, né? Rômulo, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Não, nada ortodoxa. Cíntia tá dizendo nada ortodoxa. Nada ortodoxa. Tainá tá dizendo plataforma do Cine Belas Artes, que eu fiquei de assistir, né? Tainá indicou. Eu ainda não olhei, mas tem muito clássico, muito filme legal, né? E os filmes estão disponíveis gratuitamente, né? Plataforma Boa. Cine Belas Artes. Vejam, por favor. Né? Adriano, John Matheus, manda um abraço para Drico. Drico é meu amor, minha coisa linda.
né? É nada ortodoxa. E aí Álvaro tá dizendo, é foda o filme, né? Joana Terra, um beijo, seja bem-vinda. Seu disco tá rodando muito aqui entre a gente, né, Helder? Vermelha! Vermelha, Embora. Joana Terra. Um dos melhores discos, assim, tá me trazendo muita paz, bicho. É o que a gente tá precisando, né? E aí, meu querido Helder Eric, como eu estava dizendo, vamos entrar agora na literatura, né? Fala aí, quer falar? Falda na Netflix. Estão dizendo aqui, ó. Outro filme, Falda, na Netflix. E aí eu tenho uma certa dificuldade, amigo. Às vezes eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo, né? E isso é meio doido. Isso é meio doido. Isso não é coisa, né, normal. E aí eu voltei a ler essa semana. Essa semana eu comecei a ler A Peste, do nosso amigo Albert Camus, né? Que é aliás, eu já estou achando aqui, ó, Douradinho dizendo aí que é um seriado. Eu comecei a ler A Peste, do Camus, né? Certo. Bem Escritor interessante, argelino. né? Muito, muito, muito interessante. Estou avançando nele. E aí estou revisitando aqui livros antigos que eu deixo pela metade. Eu tenho um estilo de livro, Eldélio, que eu gosto muito, cara. Muito, 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 muito. É o estilo de livro que chama-se biografia, né? Mas existe um outro, e aí depois eu quero falar das biografias, né? E aí existe um outro estilo de livro que eu gosto muito, que são os livros que para mim são quase que biográficos, que são os livros de cartas. Muitos livros de cartas. Eu comecei, inclusive, a ler essa semana o livro das cartas da Clarice Lispector. E Epístolas. eu vou dizer a você, eu tenho pena, sinto pena quando eu estou lendo aquele livro dos interlocutores da Clarice Lispector. Imagina o que é você trocar cartas com Clarice Lispector, meu amigo. Imagina o que é você ter que responder as cartas de Clarice Lispector, meu amigo. Eu tenho pena do cara, o cara fica louco, né? Só que eu tenho esse livro aqui, e é um livro que já faz algum tempo que eu leio, né? Estou avançando, estou já terminando, que são as cartas a Nelson Algren, ok? São as cartas que Simone de Beauvoir, grande filósofa existencialista francesa, escreveu para o amante dela. Nós sabemos que Jean a Paul Simone de Sartre. Beauvoir tinha, né, um relacionamento com o senhor Jean Paul Sartre, tá? Só que era este cara aqui que fazia a calcinha da Simone de Beauvoir molhar, ok? E é para ele que o bicho isso ficou legal, né? Esse comentário, a calcinha molhar, né? E é para ele que ela escreve cartas absolutamente lindas, cara. Então, esse livro aqui, eu continuo, estou nesse trabalho, né? De descobrir muita coisa sobre a Simone de Beauvoir. E isso aqui é o legal da carta, Helder. Porque o que a gente está perdendo, né? A gente está perdendo no e-mail ou no WhatsApp, não tem mais os detalhes, né? Não tem mais essa coisa de, né, de você dizer exatamente, ó, hoje foi meu dia foi assim, né? Hoje meu dia foi assim. E aí ela finaliza uma das cartas, né? Ó, John tá dizendo aqui, foda também são as cartas de Hannah Arendt para Heidegger. John, se tu tiver esse livro em PDF, me manda pelo amor de Jesus Cristo, tá? Eu adoro o livro de cartas, minha gente. Adoro o livro de cartas, né? E existem também as cartas de Freud. Eu também estou atrás das cartas de Freud, tá? E aí eu vou ler aqui o final de uma das cartas. As cartas são belíssimas. Eu acho bonito nesse livro, Helder, que inclusive ele é como eram os envelopes, né? E como Projeto gráfico muito bonito. aqui a gente, eu lembro bem, eu sou da época de envelope, eu acho que você também né? Tu tem o PDF, John? Meu irmão, me mande, por favor. E aí, isso aqui era verde e amarelo. Eu não sei se tu lembra, isso aqui era verde e amarelo. E como ela está lá na França, os envelopes que ela usava, né? Então, eu quero ler só o finalzinho
né, da carta, ela era muito apaixonada por ele, muito apaixonada por ele, né? E ela finaliza uma das cartas assim. Ela diz: meu bem amado, não sei por que esperei tanto tempo para lhe dizer que o amo. Queria estar segura, não dizer palavras fáceis e vazias. Agora me parece que desde o início era amor. Em todo caso, agora eu digo, é amor. E meu coração sofre. Estou feliz por estar tão infeliz. Helder Eric, olha o que a Simone de Beauvoir diz aqui, cara. A tua cara de poeta já fica se abrindo. Eu vou até repetir. Isso é bonito mais. Estou feliz por estar tão infeliz, porque sei que você também está. E como é doce compartilhar essa tristeza. Com você, o prazer foi amor. Agora, a dor também é amor. E será preciso que nos confrontemos com todas as faces do amor. A alegria dos reencontros, nós a conheceremos. Eu a quero. Tenho necessidade dela. Eu a terei. Espere-me. Eu o espero. Eu o amo, ainda mais do que disse. Mais talvez do que você imagina. Escreverei com frequência. Faça o mesmo. Eu sou a sua mulher para sempre. Simone de Beauvoir. Muito bem. Pedro, sim, se registrar aqui que entrou na nossa live a Patrícia Tenório e o Adelmo Camilo, sejam bem-vindos. Grande honra. Ao programa Intervenção. Já falamos sobre filme e agora literatura. Vamos para o livro. O meu livro, Pedro, o meu livro da semana é esse aqui, ó. Escravos, do Laurentino Gomes. Pois não? Só uma observação aqui. John faz uma contribuição aqui com a gente. Ele está lendo, ele tem um livro das cartas de Hannah Arendt para Heidegger, né? E ele traz aqui um trecho. Meu querido H, que é o Heidegger, né? Estão dizendo que você está fazendo coisas horríveis com os judeus. Devo acreditar nisso ou no que aprendi em nossos encontros? Eu acho que isso basta, né? Valeu, chamou de mentiroso. Olha aqui, ó. Escravos, de Laurentino Gomes. Quem é Laurentino Gomes? É um jornalista brasileiro que escreve muito bem, escreve numa linguagem, não é só jornalística, muito bom. É uma linguagem que puxa um pouco para a literatura, para ter valores literários. E ele já tem 6 prêmios Jabuti. O prêmio Jabuti é o prêmio mais tradicional da literatura brasileira. E o Laurentino Gomes, ele se consagrou por 3 livros, né? 1808, fala da corte, a família portuguesa, trilogia. 1822, que é a independência do Brasil. E 1889, a proclamação da República. E agora, ele vem com outra trilogia. Esse é o primeiro da trilogia, lançado no ano passado. Este ano vem mais um. E no ano que vem, 2001, a trilogia fechando. Pedro, que livro incrível, que livro fantástico. Escravos, Laurentino Gomes. E eu quero destacar o seguinte nesse livro, né? Que triste que é o processo, o fenômeno, a ideia de você escravizar outro ser humano. Mas aí a gente se engana se acha que existiu apenas escravidão dos africanos. Não existiu apenas escravidão dos africanos. Porque o livro traz claramente que as grandes civilizações escravizaram. E quando a gente fala grandes civilizações, você lembra a Grécia, você lembra a Roma, você lembra o Egito. Os próprios africanos escravizavam. Quando os europeus, sobretudo os portugueses, chegaram, adentraram no continente africano, eles, os africanos, escravizavam outros povos. Está entendendo? Os próprios índios no Brasil, os índios também escravizavam.
Em alguns pontos, escravizavam ou capturavam e comiam. O canibalismo. Então, o livro traz isso, você fica chocado com a riqueza de detalhes. Porque disso aqui, eu e você, nós somos professores de história, nós sabemos disso, mas o livro traz uma riqueza de detalhes que você lê e treme, assim, porque você imagina as cenas. E aí, o livro traz outro dado que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, com relação à cultura brasileira. Você sabia que apenas 10% dos livros escritos no Brasil são escritos por pessoas negras? Aí a gente volta lá para trás e percebe aí a defasagem que a gente tem nesse processo de libertar-se os escravos, mas não lhe deram oportunidades. Aí você percebe assim, a cada 10 livros, apenas um é produzido por uma pessoa negra. E nós estamos num país em que algo em torno de 50% da população é negra. Aí você percebe que está estranho. Há uma defasagem aí. Mas o pior é quando a gente vai para o cinema. Apenas 2% dos filmes da produção cinematográfica produzida no Brasil é produzido por negros. Está percebendo aí? Bem, e aí vamos adiante. Porque o livro traz uma descrição de que os tubarões, estamos trazendo então os africanos, foram escravizados para o Brasil. O navio negreiro, o navio que transportava esses escravos, naquilo que eles vinham, eles atraíam tubarões. Os tubarões mudavam a rota para seguir o navio negreiro. Por quê? Porque constantemente os escravizados adoeciam, morriam e eram jogados sem nenhuma cerimônia na água. E os tubarões faziam a festa. Aí eu quero que você perceba isso. Os tubarões, os cachorros loucos do mar, a andar espreitando os navios negreiros. E esses navios eram conhecidos como os tubeiros, né? Tumbeiros. Aliás, tem até uma poesia, né? Fernando Limão tem uma poesia que foi musicada e é sobre isso, né? Alexandre Revoredo, Gabi da Pele Preta também canta. Então é isso, tumbeiros, né? É até forte essa música, né? Tumbeiro, tumbeiro. Muito bem. Pois, Pedro, eu quero ler um trecho. Lembra? Que grande livro. Que grande livro. Lê aqui um trechinho. Atentem aí para a descrição que diz assim. No navio negreiro, morria-se de doenças como disenteria, febre amarela, varíola e escorbuto. Morria-se de suicídio. Escravos que, tomados pelo desespero, aproveitavam-se de um descuido dos tripulantes, subiam à amurada das embarcações e jogavam-se ao mar. Por essa razão, os navios negreiros geralmente eram equipados com redes estendidas ao redor do deck superior para prevenir esses atos. Aí continua. Morria-se ainda de banzo, nome dado pelos africanos para o surto de depressão muito frequente entre os cativos. Alguém acometido por banzo parava de comer. Aí, agora eu faço uma pausa. Perceba que o Laurentino Gomes ele é um jornalista, ele não é um ficcionista, mas ele escreve em algumas passagens com beleza literária, porque ele diz assim, ele diz, alguém acometido por banzo parava de comer, perdia o brilho no olhar e assumia uma postura inerte, enquanto suas forças vitais se esvaíam no prazo de poucos dias. O banzo é um ressentimento entranhado por qualquer princípio, como a saudade dos seus ou a saudade da pátria. Descreveu no final do século XVIII Luiz Antônio de Oliveira Mendes, advogado português na cidade da Bahia. Aspas, é uma paixão da alma a que se entregam, que só é extinta com a morte. Os cadáveres eram então atirados sobre as ondas, sem qualquer cerimônia, às vezes
sem ao menos a proteção de um pano ou um lençol, para serem imediatamente devorados por tubarões e outros predadores marinhos. Segundo inúmeras testemunhas da época, mortes tão frequentes e em cifras tão grandes fizeram com que esses grandes peixes mudassem suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera de corpos que seriam lançados sobre as ondas e lhes serviriam de alimento. Esses rituais eram parte da rotina de bordo. Finalizando, os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné e vinham em direção ao Brasil. Só para finalizar, estima-se que 12 milhões e meio de africanos foram trazidos à força da África para as Américas. 12 milhões e meio. De 12 milhões e meio, Pedro, 5 milhões teria vindo para o Brasil. Isso dá algo em torno de 40%. Aí você percebe por que é que hoje o Brasil é o país que tem mais negros, né, o país fora da África, né? Acho que é a Nigéria é o país que tem uma quantidade maior de negros. Isso mostra muito do Brasil. E só para finalizar, de fato, essa parte do livro, o livro se chama Escravidão, Laurentino Gomes, Escravidão, e que me faz lembrar de um livro de Castro Alves, poeta brasileiro, baiano, romântico, terceira geração romântica, que escreveu um livro chamado Os Escravos. E no livro Os Escravos há um poema chamado Navio Negreiro, que é um poema clássico da literatura brasileira. Mas não é sobre esse poema necessariamente que eu quero falar, porque tem outro poema nesse livro que eu acho mais interessante. E o poema, dentre outras coisas, traz o seguinte: certa manhã, um senhor de escravos vai até os escravos, até uma escrava que pariu recentemente, que virou mãe recentemente. Ele vai até essa escrava e ele diz assim: dá-me teu filho, que eu vou vender. Aí ela endoida: como assim? Vender meu filho? Sim, que eu vou vender, ele é meu. Você é uma escrava, você é minha, e o seu filho é meu. Aí você percebe assim a brutalidade, a crueldade, vender um filho. Muito bem, Pedro. O livro Escravidão, de Laurentino Gomes, é a minha indicação de leitura. Qual o tópico agora? Só para completar aí, Helder, já que aí a gente vai, parte do livro de Laurentino Gomes, né? Depois tu fala do poema, do livro e do poema de Castro Alves, né? E eu queria indicar aqui para o pessoal ouvir uma música chamada Sinhá, que é uma composição de João Bosco e Chico Buarque, de Holanda, que é belíssimo, é pesado, triste, e a gente vê a beleza que existe nesse castigo que um escravo toma, porque ele é acusado de estar espiando a filha do senhor de escravo enquanto ela toma banho. E aí a história da música é essa, né? É o que eles vão fazer com esse escravo, porque eles desconfiaram que o escravo estava olhando ela nua. A música é belíssima. Você encontra ela na versão com João Bosco e com Chico Buarque de Holanda. A música se chama Sinhá. Sinhá. Vamos de música agora? Vamos de música. Começa aí, meu filho. Só perguntando aí ao pessoal se estão gostando, né? O que é que estão achando. E suas dicas de leitura, né? Tivemos aqui hoje as dicas de filmes e séries. Coloquem os livros que vocês estão lendo aí. Coloquem para a gente saber também o que é que vocês estão gostando de ler. Joana diz aqui: recomendo o livro Negritude, Usos e Sentidos. Cabele Munanga. Cabengele Munanga, eu acho que é assim. Nossa história é marcada por sangue e lágrimas. É verdade, é verdade, é verdade. Pedro, e um abraço a Maria Júlia, Maju, a filha do Adelmo Camilo, que gosta muito de artes. Está assistindo aí, né, Adelmo? Está assistindo a gente. Muito bem. Está assistindo a gente. De música, né? Edil, meu querido Edil,
Um abraço aí, doutor Edil. Gente boa, gente muito boa. Tainá está dizendo aqui, a indicação de Helder lembrou também Marcelino Freire, indico, Marcelino Freire. Adelmo está dizendo que leu Fahrenheit 451. Boa. Tainá está lendo O Catador de Sonhos, Geraldo Rufino. Ô, coisa boa. Isso é tão bom a gente dividir, poder dividir isso aqui, né? Apenas Santos está dizendo que está lendo O Arquipélago. O Arquipélago. Muito bem. Vamos para a música. Vamos para a música. Ô, Pedro. Diz aí, só uma contribuição aqui do Fábio Magalhães, que ele diz assim, banzo, por muito tempo foi dado como uma doença que acometia os cães quando seu dono morria. Fica com saudade, né? Obrigado, Fábio. Muito saudade. E, Helder, de música, né? Adalberto, Poétnico, um poema para preta, de César Monteiro. César Monteiro. Ô, Cezão. E um abraço aí, Adalberto. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Patrícia Tenório, Fanon, né? Franz Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas. Isso é um clássico, assim, inclusive do pensamento decolonial, né? Franz Fanon. Muito bom. E a dica de música de hoje, meu querido Helder, de minha parte, Diga. é um disco. Eu falei de outros discos, né? A semana passada nós falamos do disco de Joana Terra. Essa semana eu queria falar do disco de duas figuras espetaculares que se juntaram numa festa. Eles estavam numa festa e aí eles começaram a cantar. E aí eles começaram a sentir empatia e sentir que os dois cantando era uma coisa muito bela, né? E esse encontro de uma festa virou um disco, né? Eu estou falando de uma festa na casa de um cara chamado José Maurício MacLean, um dos grandes produtores de música desse país. E eu estou falando do senhor Almério e da senhora Mariene de Castro. Almério e Mariene de Castro gravaram um disco que eu acho um dos melhores discos lançados ano passado, que foi Acaso Casa. Tá? Esse disco, ele é espetacular, não só é indiscutível o talento de Almério e o talento de Mariene para cantar e para representar e para interpretar as músicas, mas esse disco tem duas coisas que eu chamo, três coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o violão de Juliano Holanda. Juliano Holanda tá lá. Juliano Holanda, tu sabe, né? É meio que um mentor, né? Cara, esse disco tem uma sanfona absurdamente sentimental sendo tocada ali. Porque esse é um disco, o Acaso Casa, é um disco que fala do Brasil interior. Né? É um disco que fala do Brasil brejeiro, do Brasil rural. É um disco que fala do Brasil sertanejo, né? Um disco que traz as memórias afetivas musicais, tanto de Almério, e aí eu quero também dizer aqui que o disco é muito lindo, vale a pena, pessoal, vocês ouvirem hoje, terminou a live, coloque esse disco para tocar, quem quiser tomar um vinho, tome, quem quiser tomar uma cachaçinha, tome, é bom demais. Porque esse disco realmente, Helder, nos leva a fazer um passeio por essa brasilidade. A gente está num tempo, e isso é natural, né? Isso faz parte do desenvolvimento econômico, social e histórico, em que as identidades nacionais elas vão se desgarrando. Né? A gente está muito ouvindo Justin Timberlake. E a gente não está ouvindo o nosso próprio canto. O disco Acaso Casa é um disco para a gente reaver, para a gente recuperar a nossa brasilidade. É um momento em que você diz, caramba, o Brasil produz música, poesia de melhor qualidade, não perde para seu ninguém. A Anaísa está dizendo aqui, antes de ouvir Acaso Casa, vão ver a live de Isabela Moraes, hoje, 9 da noite, viu? Ninguém perca, ninguém perca. E aí esse disco, bicho, ele tem a música brejeira, a música que faz a gente fazer essa viagem no interior do Brasil, e uma sanfona
que vocês precisam ouvir. Então, a minha dica é Acaso, Casa, Almério e Mariene de Castro. Ô Pedro, você falou uma coisa que eu quero refletir brevemente, mas quero refletir, que às vezes me ocorre que o brasileiro, quer dizer, me ocorre não, boa parte é levado por uma indústria cultural, a indústria da massa, eles colocam, eles divulgam, e boa parte dos brasileiros vão lá. Mas aí você traz essa música mais brejeira, mais interiorana, do homem ligado à terra. E eu fico me perguntando, por que é que tantos brasileiros acham que isso não é sofisticado? Acha que isso é brega, acha que isso é cafona, acha que isso é coisa de matuto. Não é isso não, meu amigo. Isso é nobre, isso é lindo, isso é refinado. E parece até que a gente combinou, porque a minha música hoje, meu querido Pedro, é sobretudo uma música que toca o coração saudosista. Vamos lá. A minha música se chama Estrada da Vida. Vou só começar, viu? Não sou cantor, não. Mas eu acredito que você e todos que estão ouvindo devem conhecer essa música. É assim. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança Desafinei. Que lindo, cara. Alcançando o primeiro lugar. Rapaz, isso aí. Por esses dias eu estava ouvindo. E vem uma lembrança, e entra uma energia, e você diz assim, como é que isto é brega? Como é que isto é cafona? Isto é lindo. Não é só porque desperta sentimentos. É porque é lindo a composição, a letra, a música, os arranjos. E como letra, vamos lá, né? A letra diz assim. Vou ler só as duas primeiras estrofes. Estrada da Vida, Milionário e José Rico. O grupo, a dupla Milionário e José Rico, ela termina em 2015, quando o José Rico falece, infelizmente. E aí, o José Rico, eu não sabia, ele era pernambucano de São José do Belmonte, já é lá para as bandas do sertão, tá certo? E a música diz, nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. E aí vem a segunda parte, mas eu quero ficar nessas duas aqui. Pedro, olha que metáfora bonita que essa música traz para a vida. A vida é uma estrada. E não é uma estrada curtinha, não. É uma estrada longa. E você tem que seguir essa estrada, sabendo que essa estrada ela faz curvas. E tem curvas que são fechadas. E às vezes tem abismos. Que bela metáfora para a vida. A vida é uma estrada. Como você está nessa estrada? Fica a pergunta. Outro trecho diz assim, na esperança, ele está seguindo nessa estrada, na esperança de ser campeão e de alcançar o primeiro lugar. A ideia aqui é que você tenha uma vida, que esta vida venha valer a pena ser vivida. Uma vida que valha a pena ser vivida. Alcançar o primeiro lugar. Alcançar o primeiro lugar. Para não ser uma vida medíocre. E aqui eu estou citando um filósofo que você gosta, que é o Clóvis de Barros Filho. Né? Uma vida que vale a pena ser vivida. E para citar outro filósofo que você gosta, o Cortella, quando ele diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. Não faça a sua vida pequena. A ideia não é alcançar o primeiro lugar no sentido de ter a medalha, de ter o troféu, de estar no pódio. Se você conseguiu isso, beleza. Mas a ideia é, alcançar o primeiro lugar é viver a sua vida de forma intensa, ao passo que você se orgulhe da vida que teve, sendo uma vida grandiosa. Não é questão de fazer fortuna, não é questão de ter troféus, é questão de eu tive uma vida preenchida e não uma vida vazia. A ideia que fica é essa, né? Só que aí, já que a estrada
é a vida, chega aí um trecho da música que diz assim: mas o tempo cercou minha estrada. O tempo, o nosso tempo, ele vai passar. Ele já está passando. Cada vez que o relógio marca mais um, mais um, mais um minuto, na verdade o relógio está dizendo menos um, menos um, menos um minuto. Nós não temos uma hora a mais de vida. Nós temos uma hora a menos. A gente não pensa isso o dia todo, senão a gente fica maluco. Eu não tenho um dia a mais, eu tenho um dia a menos. Então a ideia é a frase latina, né? Carpe diem. Aproveite o dia, faça agora, preencha, não tenha uma vida vazia. O tempo chega para todos nós. E o tempo pesa. Eu estou com 41 anos, Pedro. Daqui a pouco você faz 41 também. A minha filha tem 1 ano e 6 meses. Ela passa o dia correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não consigo ter o ritmo da minha filha. Aos 41 anos, o tempo já está pesando sobre mim. Aos 41 anos, a gente está descendo, a gente subiu a curva, está descendo a curva agora. Ou seja, o tempo cercou minha estrada. Vai ter um tempo que vai chegar a nossa hora. E para finalizar, o final, diz a música, o final da corrida chegou. Porque presta atenção, nós estamos sempre correndo. Estamos sempre correndo contra o tempo para preparar uma aula, correndo para ganhar dinheiro, correndo para se formar, correndo para terminar as coisas, correndo. E chega um tempo que essa correria chega ao fim. E a gente desacelera, e a gente para, e a gente dorme. Muito bem, Pedro, era essa aí. Helder, a minha contribuição da música. A gente pode ir para o que a gente tem na estante, porque a gente só tem 5 certo. minutos. Aí, vamos lá. Só que eu esqueci o meu aqui, eu vou pegar, peraí. Antes, Pedro, tem a enquete. Vou lançar a enquete aí, hein? Meu querido, minha querida, todos, todas e todes, você, a nossa enquete, Pedro, você é mais torcedor da seleção brasileira ou dos clubes de futebol? Você, sendo um torcedor, o que é que te move mais? É torcer pela seleção ou é torcer por um clube? O que te desperta mais a paixão? O que te desperta mais a paixão, Pedro? Clube, seleção ou você não liga para o futebol? Você tem mais o que fazer? Eu não ligo para o futebol e hoje eu tenho certa ojeriza à camisa amarela. Porque ela está sendo usada indevidamente? Ó, eu sou do contra, eu já fui muito fanático por futebol, hoje não mais, outras coisas vão preenchendo a minha existência, mas o que ainda me faz parar na frente da TV é o jogo da seleção. Ainda me para, nem que seja para ter raiva, mas o que ainda me parei um tempo do meu dia para assistir é jogo da seleção. Mas a nossa enquete deu que apenas 23% da população para assistir o jogo da seleção, para torcer para a seleção, e 73% acompanha mais os clubes. Acho que os clubes são mais jogos, tem mais jogos, mais campeonatos. Você sabe, se você é torcedor de um clube, escalar o seu time do goleiro ao atacante. E a seleção está sempre mudando e tem sempre aquela coisa de que a seleção está nos fazendo vergonha ultimamente, né? Já estamos com 5 Copas, se não me falha a memória, 5 Copas que a gente não ganha, não vence. Okay. Pedro, o que eu tenho na estante? Começa. O box de Djavan. Djavan. Né? Que traz simplesmente, Helder, que esse foi um presente que eu ganhei de Vanessa e Paulo, 2 grandes amigos, que traz simplesmente a coleção completa de Djavan. Veja, boa. Esse aqui é o primeiro disco, a voz, o violão, a música de Djavan, né? E o que é legal, né? Temos todos os discos aqui, deixa eu mostrar para vocês alguns, né, que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos, né? Lilás, que é maravilhoso, né? Esse aqui, ó, tem uma música dele chamada Topázio, que é o Segredo, que é uma loucura esse disco aqui. Meu Lado, né? Tem esse disco aqui, para mim, é o mais romântico disco de Djavan. Não é Azul, mas é Mar. O disco que tem a música Oceano, né? Que projetou muito Djavan.
Tem muitos discos aqui, ó. Esse aqui tem uma música linda chamada A Rota do Indivíduo. Esse tem uma música chamada Limão. É um disco que fala da infância de Djavan. Malásia, o mais registro, o mais gostoso disco de Djavan. Se for namorar ouvindo de Djavan, é esse aqui, meu filho. Então, são vários discos. Tem a coleção completa, meu querido. Tem a coleção completa, né? Agora, Boa. olha o detalhe, Helder. Olha o detalhe. Os discos, como são, cara. Olha o detalhezinho aqui. Olha isso, cara. É como se fossem os LPs. Isso. É um material Boa. maravilhoso. Boa. Fala Projeto aí. gráfico. incrível. O que eu tenho na estante é esta biografia escrita pelo Nelson Mota. Muito a biografia bom de mesmo, quem? A biografia de Tim Maia. Muito grande bom. cantor, grande compositor brasileiro. E a biografia dele, não, você lê e não morre de tédio. Porque É muito bom. ele viveu intensamente. A biografia é boa quando você percebe que o biografado viveu de forma intensa. Pedro, personagem da semana. Deixa eu só dizer, eu tinha um, mas aí hoje, dependendo, de acordo com as notícias que eu recebi, eu acabei mudando o meu. Mas diga lá, você é o primeiro. Personagem da semana, Aldir Blanc, que faz parceria com João Bosco, escreveu grandes poesias que João Bosco musicou, e eu indico a vocês, vão lá na internet, depois da live de Isabela Moraes, que vai ser agora, vão na internet e coloquem lá, Aldir Blanc e João Bosco, ouçam tudo dos dois, e ouçam Acaso Casa, de Almério e Mariana de Castro. O meu personagem Evelyn, é querida. Aldir Blanc. Evelyn, um beijo, minha querida médica. Pedro, o meu personagem da semana, inicialmente, seria Sérgio Moro. Não por uma questão sentimental, mas por tudo aquilo que ele pode trazer de acordo com as suas declarações, se elas se confirmarem como verdadeiras. Mas aí Sérgio Moro perdeu destaque. Porque eu não poderia deixar de passar em branco essa perda irreparável, que foi a perda do Ricardo Brenan. Se você já foi àquele castelo do Ricardo Brenan, você sabe que você foi a um museu de primeiro mundo, de uma pessoa apaixonada por arte. Tá certo? Muito bem, Pedro. Terminamos no tempo. Até sábado. Um abraço a todos. Assistam a live de Isabela Moraes. Ouçam o disco Acaso Casa. Um beijo a todos e até sábado que vem. Pedrão, já é tradição aqui, ó. Coraçãozinho. Tamo junto. Valeu. Valeu, tchau, tchau.